vida para a glória de Deus, para que o nome de Jesus seja reconhecido na terra. Eu creio, assim eu determino, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Senta aí, meu amado. Deixa eu ministrar a sua vida. Vai pôr no meu olho? Não? Tá bom? Eles trocaram essa pecinha, eu estou apanhando dela. Não é culpa deles não, sou eu que estou precisando aprender. Eu coloquei como tema hoje, restaurando a visão. Diga, restaurando a visão. É importante, né, ter a visão restaurada. Então deixa eu ler logo a palavra para você. Está aqui em 1º livro de Reis, capítulo número 19. 1º livro de Reis, capítulo 19. E eu vou ler para você aqui. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e tocou, e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu só fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nínice, ungirás rei Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Quando a gente ouve uma palavra dessa, até preocupa, né? Mas quando a gente está falando aqui de restaurar a visão, é muito importante a gente entender que Deus quer nos abençoar. Diga: Deus quer me abençoar. Mas para que nós venhamos a ter melhor proveito da bênção de Deus, Ele vai precisar primeiro restaurar a nossa visão, nos dar uma nova direção, restaurar os nossos caminhos e nos preparando para que possamos voar mais alto. Então Ele precisa primeiro nos dar a dimensão do que é maior, do que é melhor, de que caminho seguir e como seguir. Então um ensinamento básico e até meio infantil, né, de se falar, é sobre uma pipa. Já repararam que toda vez que alguém vai colocar, uma criança, um adulto vai colocar uma pipa no ar, ele precisa do quê? Da pipa primeiro e vento. Ele segura a pipa na mão, e se não tiver vento nenhum, ela fica caída. Ele pode dar uma corrida, mas se não tiver vento, ela desce novamente. Então ele procura sempre estar contra o vento. E quando tem vento, aquela pipa ela começa a tomar, vamos dizer assim, no rosto dela ela leva força.
E aí tem algo chamado estirante, né? Que é aquela linhazinha que a gente vê na frente da pipa, e ela tem que ser colocada na posição adequada. Por quê? Porque quando ele fica na inclinação certa, o vento bate nela e ela sobe. Então, o vento, que muitas vezes a gente olha para ele pejorativamente, né? Quando você ouve alguém falar, vai soprar um vento, vai bater um vento, meu irmão, estou passando um vento, o que você pensa? Dificuldade, bloqueio, alguma coisa de sofrimento. Mas o vento tem algumas características que são interessantes. Por exemplo, essa pipa estava no chão, mas quando o vento veio, ela foi para cima, ela subiu, ela foi para o alto. E nós muitas vezes não temos entendido, porque até mesmo o avião segue o mesmo critério. Quando ele sobe, ele procura subir sempre contra o vento, colocando os flaps na posição certa e adquirindo uma certa velocidade, aonde o vento vai pegar naqueles flaps e vai ajudar ele a fazer o quê? Erguer o bico. Quando ele ergue o bico, o motor lança ele para cima, porque ele está na posição adequada para isso. Ou seja, novamente, a dependência do vento ajuda muito ele a tomar uma posição, a ele ter uma posição. Por isso, nós precisamos entender. Agora, falando de vento, falando de dificuldade, né? Porque quando a gente fala de vento, eu falei, a gente lembra dificuldade. Então vamos voltar agora para a terra. Vamos falar um pouco agora das coisas que a gente está acostumado. Deus quer fazer coisas tremendas na sua vida, mas para fazê-lo, Ele vai usar o vento para te posicionar. Difícil, né? O vento é a dificuldade. Esse vento que muitas vezes vem na vida da gente, a gente não entende, o Senhor permite. E quando Ele permite, Ele não permite para derrubar você, Ele não permite para abater você, Ele permite na verdade para te colocar para cima, para te elevar, para te levantar, para te estabelecer. Quanto mais o vento bate naquela pipa e ela está na posição, mais alto ela vai. Quem já acompanhou empinar a pipa? Alguém já acompanhou? Um negócio bacana, né? A gente começa, eu lembro quando eu era mais jovenzinho, a gente amarrava o carretel de linha 10, uma na outra, ia descarregando, e de repente ia indo, 3, 4 carretéis, você não enxergava mais aquela pipa, ela ficava tão pequenininha, ela estava bem lá em cima. Eu digo que o vento, quando nós estamos posicionados em Deus, nos leva mais para perto de Deus, nos leva para o céu. A dificuldade, ela não rouba, ela muitas vezes a gente pensa, ela vai me roubar, ela vai me tirar, ao contrário, ela faz com que você suba mais rápido na presença de Deus e se identifique com Ele de uma forma especial. Você já deve ter reparado na Bíblia, que grandes homens de Deus, eles quando eram usados, eles passavam por grandes ventos, por grandes dificuldades. Se a gente olhar para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te disser. Nossa, então ele deve ter tudo de bom, ele deve ter uma carruagem seguindo naquela direção onde Deus mandou. Não, em alguns momentos teve fome, né? Teve muita fome, ele teve que ir lá em Abimeleque, ele teve que se posicionar, ele teve que cavar poços, ele teve que fazer uma porção de coisas, e a mulher dele também não podia ter filhos, e foi ter um filho lá aos 100 anos, e aí você fala, meu Deus, mas o vento não tirava Abraão da intimidade com Deus, porque Deus sempre movia o coração dele, e ele entendia, Deus está trabalhando comigo e me dando nova direção. Por isso ele estabelecia altares e continuava vencendo. Se eu olhar de repente para Isaac, ele também passou momentos de aflição, e no fim você vê lá no capítulo 26 de Gênesis, ele fala sobre cavar poços. Ele teve que cavar os poços que o pai dele já tinha cavado, e o povo lá estava colocando pedras no poço e não querendo que ele alcançasse o objetivo, mas no meio da dificuldade Deus deu a ele honra. Ele cresceu 100 vezes mais e continuava crescendo, e os poços começaram, o rebote, dar água viva, e todos começaram a dizer, nós não podemos brigar com ele, verdadeiramente ele é um homem que tem parte com Deus. Quando nós andamos mais adiante, encontramos o próprio Jacó. Ele aprontou as coisas, ficou 20 anos na casa do tio Labão. Quantos anos? 20 anos, 7 anos pela primeira mulher, 7 anos pela mulher que ele gostava mesmo, 6 anos trabalhando, mas quando ele sai de lá, depois de todo esse vento, ele está mais íntimo de Deus, ele consegue passar no vale de Jaboque, ele consegue levar os animais, e ele chega como alguém rico, e mais, os filhos dele dão nome às tribos de Israel. O vento não roubou, o vento estabeleceu ele, o vento forjou ele, deu a ele a visão daquilo que era necessário. Quando eu falo de Davi, nossa,
Davi teve que combater o urso, o leão, combater gigantes, ficou à mercê de um rei que queria matá-lo. Mas esse homem foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Ei, o vento não tirou ele da presença de Deus, o vento estabeleceu ele na presença de Deus, o vento não derrotou ele, o vento deu a ele a honra da presença do nome do Senhor. Veja, Abraão foi chamado pai de multidões. De repente Jacó diz que as 12 tribos têm o nome dos filhos dele. Agora a gente olha para Davi e vê um homem segundo o coração de Deus. Nós começamos a perceber que o vento não vai derrubar você, ainda que você esteja passando no meio do vento, no meio da tempestade, no meio da dificuldade. Pode ser enfermidade, pode ser pobreza, pode ser aflição, pode ser o que for. Deus está contigo para te levantar e te estabelecer. Só precisa ajustar o estirante, só precisa ajustar a posição, porque se você entrar na posição com Deus, o milagre de Deus vai te alcançar e vai te liberar através desse vento que está jorrando contra você. Nós demos agora uma palavra, falamos de um homem chamado Elias, um profeta, e diz que ele venceu os profetas de Acabe, os profetas de Acera. E aí Jezabel ficou indignada, queria matá-lo, e soltou uma frase lá, que me faça os deuses outro tanto, se amanhã eu não tiver feito com você a mesma coisa que você fez com meus profetas. Ele se assusta, toma ali um momento, né? E foge. Ele ficou preocupado. A Bíblia diz que ele fugiu para não morrer. Irmão, quando o vento vem, nós temos 2 comportamentos a ser realizados. Um deles é correr, e o outro é se posicionar. Ele naquele momento ficou intimidado, ficou abatido, ficou talvez assustado. E aí ele corre para onde? Vai embora, para a caverna. Ele fugiu, foi para longe. E ele perdeu o quê? A dimensão. Ele perdeu a visão. Ele perdeu a visão. Ele se assustou com o que estava acontecendo. Porque veja, Deus deu a ele quantas condições, quantos milagres ele já tinha feito. Nenhum deles ele foi abatido, em todos eles ele foi vencedor. Quando ele estava em cima do monte e de repente veio a ordem do rei lá: capitão, pega os seus 50 soldados, vai lá e derruba aquele homem, traz ele de qualquer jeito, vivo ou morto, traz ele para mim. E quando o capitão chegou lá e falou: homem de Deus, Deus manda dizer para você, desce depressa, vem comigo. Ele falou: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e os seus 50. O que aconteceu? O fogo desceu e consumiu eles. Por 2 vezes morreu 100 soldados e 2 capitães. E o terceiro já veio de joelho, para que ele tivesse misericórdia. E Deus disse: pode descer com esse. Agora, quem era Jezabel para falar duro com aquele homem? Amado, você tem promessa de Deus? Quem aqui já viu algum milagre de Deus? Espera aí, se você já viu milagre, se você tem promessa, quem é Jezabel para roubar a tua promessa? Quem é Jezabel, quem é Acabe para entrar na tua casa, para tirar a tua paz, roubar a tua família, tirar a tua bênção? Ele perdeu aquele momento, a aflição dele roubou dele o que é a visão. Naquele momento era só posicionamento que resolveria tudo. E aí nós vamos agora para conversar um pouco. Para restaurarmos a nossa visão, nós precisaremos de 5 tópicos. Primeiro dele, entender o preparo de Deus. Diga: entender o preparo de Deus. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, tocou-lhe e disse-lhe: levanta-te, come, porque te será muito longo o teu caminho. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ele estava assustado, fugindo na direção contrária. Aqui era o lugar onde estava Jezabel, onde estava Acabe, aqui era Israel, e ele sai para o lado contrário. E quando ele está no meio do caminho, ele entra embaixo de um pé de zimbro e pensa: Senhor, é melhor morrer. Fala a verdade, irmão, quantas vezes você já pensou assim? Quantas vezes você já falou assim: eu queria largar tudo e ir embora,
Eu queria sair andando e deixar para trás. Eu queria abandonar tudo. Ei, essa não é a vontade de Deus para ninguém. Eu disse hoje de manhã e eu afirmo novamente: o Senhor não estabelece derrotados. O Senhor pega aqueles que estão caídos e coloca eles em pé, exalta. Deus quer exaltar o abatido. E se você é um abatido, se prepare, porque hoje Deus vai mostrar a você o caminho da exaltação, o caminho da restauração, o caminho da liberação, o caminho que toma a tua vida de uma forma especial para viver toda a promessa dele. Não para menos, mas para mais. Então ele, primeira coisa, ele pediu a morte. Mas o que Deus deu para ele no lugar da morte? Quando ele chegou lá, Deus deu a provisão. Ele estava lá embaixo do pé de zimbro, dizendo: Senhor, eu quero morrer. E pegou e foi dormir, que nem quando o pessoal entra em depressão. Foi lá para dormir. Quando ele estava dormindo, o anjo foi lá no ombro dele: ei, Elias, acorda. Esse momento não é o momento de você dormir, é o momento de você comer. Você vai ter a provisão de Deus, você vai ter a capacitação de Deus, você vai ter o preparo de Deus. Ele parou, olhou, viu o pão, viu a água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Quantos de nós tem visto o sinal de Deus e tem dormido ao invés de se posicionar? Quantos de nós, no meio da tempestade, sabe o que procura fazer? Eu estou tão abatido, eu não vou nem para a igreja. Eu vou assistir um pouco de televisão para distrair a minha mente. Eu vou assistir um pouco de televisão. Não, eu vou conversar com o meu amigo. Não, eu vou tomar um negócio. Eu não bebo faz tempo, eu vou beber um pouco para ver se isso descontrai a minha mente. Amanhã é outro dia, amanhã eu começo de novo. Eu disse até, eu falei, tem gente que fala que o tempo cura. O tempo cura? Não cura. O tempo não volta. E o tempo que você usar de forma errada, você não está ganhando nada, você só está perdendo. Quando você terminar de assistir aquele programa, aquele filme, quando você terminar aquela conversa com seus amigos que diz que vai descontrair, quando você terminar aquele futebol, quando você terminar aquelas coisas, sabe o que vai acontecer? Você vai voltar para o mesmo lugar que você estava, porque aquilo não mudou nada. A única coisa que você vai perceber é que você perdeu algumas horas que poderiam ter sido utilizadas num propósito diretamente com Deus, porque aquele que clama ao Senhor tem resposta do Senhor. E quando você fica com o mundo, a única resposta que pode vir para você é do mundo, e a resposta do mundo não aperfeiçoa a vida da gente. Ela nos engana, ela nos rouba, ela tira de nós aquilo que nós precisamos. Então muitas vezes a gente não entende isso. Ele pediu a morte e Deus deu provisão. Poucos entendem que quando pedem a Deus paz, Deus lhe dá guerra. A irmã já riu. Não, Senhor, eu quero paz. Ele fala: ei, vou treinar meu filho, ele está precisando de paz. Então antes de vir a paz tem que vir a guerra. E é na guerra que ele mostra para você a tua capacitação, o teu preparo, o teu estabelecimento, para que você saia vencedor. Porque essa guerra não pode te roubar novamente. Essa guerra não pode tirar sua paz novamente. Foi difícil, mas você ajoelhou, você clamou, você pediu, e através do nome de Jesus você alcançou o teu propósito. Você reviu a tua empresa, você reviu algo na tua família, você restabeleceu. E agora você sabe como lidar com aquela situação. Agora você sabe como lidar. Por isso, nós temos que estar muito atentos, porque Deus não quer covardes. A Bíblia diz que Ele não se agrada de covardes. Ele treina você para ser vencedor. Ele treina você para ser cabeça, não para ser cauda, para estar por cima, não para estar por baixo. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória. Esse Deus é o Deus que chamou você pelo nome. Não é o Deus da derrota, não é o Deus da vergonha, não é o Deus do descrédito, mas é o Deus da vitória. É o teu Deus. Se você abrir a sua mente, você vai ver que o vento não vai te derrubar. Quando o vento vier, o Senhor trará provisão para te estabelecer. Quando a dificuldade vier, Ele vai mostrar a você o caminho correto para essa restauração. Deus estava preparando Elias, não para fugir de Jezabel, mas sim para vencer Jezabel ou qualquer outra dificuldade que pudesse vir. Essa era a palavra para ele. Mudança. Elias tomou o rumo errado. Ele precisava ter a visão restaurada. Ele estava na direção errada.
Espera aí, o próprio anjo foi tocar nele e foi trazer comida para ele. Para quê? Para dar força. Aquele alimento dizia mais do que simplesmente comida física, dizia também comida espiritual, porque se fosse só para alguém servi-lo, Deus não diria que foi um anjo lá. Deus diria que alguma pessoa, quando Eliseu precisou ter um quarto para dormir, Deus colocou uma viúva para servi-lo. Mas aqui não fala de viúva, aqui não fala de o dono de uma estrebaria, o dono de uma loja, o dono de um restaurante. Aqui fala de um anjo que foi lá para colocar uma provisão, para que ele entendesse que a jornada dele era longa, mas não era aquela direção. Mas ele não entende, e ele prossegue. Para restaurarmos a visão, segundo, nosso medo não nos justificará. Digo, meu medo não pode me justificar. Você entende isso? É interessante. Ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele entrou numa caverna, passou a noite, e a palavra de Deus veio para ele para dizer: o que você está fazendo aqui? Ele tentou se explicar. Olha o que ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só fiquei eu, e buscam a minha vida para me tirarem. Era verdade que estava acontecendo isso. Estava uma situação bastante complicada lá. Mas quem chamou Elias para ser profeta naquele lugar foi Deus. Quem era responsável por ele? Quem poderá intentar contra o braço forte do Senhor? Quem poderá impedir o seu agir? Você tem um negócio? Você tem uma família? Quem foi que te deu essa família? Quem é que te deu esse negócio? Se é Ele. Ele é responsável por aquilo que Ele entrega. Quem vai poder roubar, tirar, atrapalhar, impedir, bloquear aquilo que Deus declarou para você? Só o teu comportamento. Fora isso, nada. Você nunca vai ser roubado nessa situação, porque o poder dele está sobre a sua vida para te levar à vitória que ele preparou para você. A Bíblia diz que as nossas justificativas são como trapos de imundícia, não vale nada. E o que Elias estava fazendo ali? Se justificando. Não, eu só saí de lá, Senhor, porque mataram os seus profetas, estavam matando todo mundo, a situação estava crítica, por isso que eu estou aqui. Deus não olha dessa maneira. Ele olha para você entendendo que Ele é o seu provedor, que Ele é o seu cuidador, que Ele é aquele que está contigo no meio da batalha. E como pode o inimigo derrotar você se Ele é o Deus da sua vida? Como pode o inimigo derrotar você se você foi chamado por Ele? Espera aí, tem algo que está faltando, eu preciso ficar atento. Então não podemos nos justificar. Você diz o que aconteceu, você diz qual é a sua dor, você diz qual é o seu problema, você diz qual é a sua dificuldade, mas não venha querer se justificar. Sabe, Deus, eu menti por causa do fulano. Não, sabe, Deus, eu tomei posse naquela empresa de uma coisa errada por causa do ciclano. Não, Deus, eu podia estar lá orando e tal, mas eu não fui orar por causa da minha mulher, não, por causa do meu amigo, não, por causa daquela festinha, não, por causa... E para com isso, irmão. Suas justificativas são como trapo de imundícia. Ou você faz ou você não faz. Se não faz, vai aos pés do Senhor e diga para Ele qual é o teu motivo. Porque culpar os outros não resolve. Achar um culpado para aquilo que não está acontecendo não resolve. Quando Ele falou que ia colocar 2 animais ali para cada um, para Baal e para ele, e que iam preparar os seus altares, e aquele que iam clamar, e aquele que descesse com fogo do céu e consumisse o altar, esse era Deus. Deus deixou ele na mão? Não, o fogo desceu do céu. Ele conseguiu fazer o que tinha que ser feito. O povo que fica meio lá, meio cá, disse o quê? Boa essa tua palavra. Porque tem muita gente covarde que anda à nossa volta. Então eles ficam procurando. Se você falar que não dá porque está ruim, porque é isso, que é aquilo, ele fala, você tem razão. Se você falar, não, mas minha fé diz que dá, ele fala, você tem razão também. E se você disser, não vou fazer nem isso nem aquilo, ele vai falar, também acho que você está certo. Era aquele povo que estava lá, estava em volta dele, eram contra, entre aspas, as coisas que Baal fazia, que a Acera fazia, porém não tinham coragem nenhuma de se posicionar. Mas quando ele fez esse propósito para saber quem era Deus de Israel, aí eles acharam bom. Por quê? Porque ou morria Elias ou morriam os profetas de Baal. Eles não, eles continuavam lá no meio, só olhando o que ia acontecer. Vamos ver,
você precisa entender que o negócio é você e Deus. É você e Deus. Não fica olhando para a esquerda, não fica olhando para a direita, não fica olhando para o que disseram, não fica olhando dizendo, não mataram, atacaram, perderam, não ganharam. Não olha para lá, olha para o céu. A tua resposta vem de Deus. É Ele que quer colocar sobre você. Terceiro, para restaurarmos a visão, conhecer a voz de Deus. Amado, tantas coisas são faladas hoje, até na internet, até nos meios de comunicação. Tantas coisas são faladas que a gente fica até assustado de ouvir, né? Mas quem conhece a voz de Deus não é levado por ventos de surpresa não, de alegria, de momento. Não, ele sabe quem é Deus. Vai ter momentos de vento? Vai ter momento de dificuldade? Vai. Mas o meu Deus vai estar comigo, porque maior é Ele que está comigo do que tudo que está no mundo. Eu vou enxergar isso. Então eu vejo o que diz aqui. E Deus lhe disse, sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes, que quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois o vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porque também o Senhor não estava no fogo. Depois uma voz mansa e delicada. Ei, será que você conhece a voz de Deus? Ou você está vivendo aí no mundo com aquele pessoal, os cavaleiros do Apocalipse? Deus vai pesar a mão, Deus vai atacar, Deus vai... Para com isso. Deus vai corrigir o que precisa ser corrigido, de uma forma a acrescentar à sua vida sabedoria, determinação e vitória. Mas o vento que vier, não é, pensa que ele vai colocar um vento sobre mim. Deus não precisa colocar vento sobre você. Se ele sair de perto de você, o vento já vem. O inimigo quer acabar conosco. Mas se nós entendermos que Deus é a razão de nós não sermos acabados, Ele é a razão de nós continuarmos, então eu vou entender, peraí, a voz dele é mansa, é delicada, o jugo dele é suave, é leve. Ele não coloca peso para acabar com você. Ele veio para salvar os que estavam perdidos. Não foi isso que Jesus disse? Ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Então, se eu entender isso, eu vou começar a entender que a voz de Deus, quando ela aparece me corrigindo, não é para me derrubar, é para me exaltar, para me levantar, para me posicionar, para me transformar, para me preparar, para que eu viva toda a promessa de Deus. Você precisa viver a promessa, e o teu posicionamento é o que vai mudar. Por isso você precisa conhecer a voz dele. A Bíblia diz que as suas misericórdias duram para sempre. Misericórdia de quem? De Deus. Então peraí, esse Deus, ele não é vingativo, ele não é mau, ele é um Deus que cuida dos seus queridos, e tem olhos para te proteger, e tem poder para te guardar, e ele não vai permitir que nenhum mal venha sobre a sua vida. Ele podia ter acabado com Jezabel desde o começo, acabado com Acabe desde o começo, mas eles estavam lá como reis de Israel, havia uma unção sobre eles, ou seja, a chance para eles se restaurarem foi dada várias vezes. É posicionamento de Deus, a misericórdia, o amor, o cuidado, o zelo. Quarto, Deus respeita a unção. Sabe o que é interessante? Deus não quebra princípios, Ele não quebra. Olha o que ele fala aqui: sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Como é que Elias saiu para fora? Como Deus não quebra princípios, Deus falou assim: eu não vou falar com Elias dentro da caverna, porque ele é ungido meu. Tem ungido de Deus aí? Pois é, Deus não vai falar com você na caverna. Deus não vai falar com você que foge, se esconde, finge que não entendeu. Deus vai falar com você, aquele que vem para o altar, aquele que se coloca na posição, aquele que ajoelha na sua casa, aquele que lê a Bíblia, que chama a presença de Deus, que quer ouvir a voz de Deus. Ele quer falar com você. Ele vai dizer: ei, para de se esconder atrás desse mundo aí, dessa situação, dessas desculpas, e vem para fora que eu quero falar com você. Eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida. E é interessante porque nós não reconhecemos a autoridade de Deus, mas Deus reconhece a autoridade que Ele colocou sobre a sua vida. Olha, quando Elias foi sair para fora, sabe o que ele fez? Pegou a capa dele e envolveu o seu rosto. Ele se cobriu com a capa e saiu.
Ele estava declarando que a cobertura dele, ele estava demonstrando o respeito dele. Ah, mas que capa é essa? Essa capa é aquela que quando Elias chegou até Eliseu, ele nem precisou falar com Eliseu. Ele tirou a capa das costas dele e colocou nas costas de Eliseu. Quando ele colocou a capa lá, Eliseu já entendeu, na hora já resolveu: vou seguir esse profeta, tem algo com ele, eu sei que Deus está fazendo alguma coisa, estou sentindo o poder. Porque era o quê? A unção que estava sobre Elias. E a unção que estava sobre Elias veio de quem? De Deus. Se veio de Deus, então quem mais poderia reconhecer aquela unção, senão o dono da própria unção? Deus. Por isso que quando Elias saiu para fora, ele cobriu a sua cabeça com a capa, ele foi até o Senhor, debaixo da autoridade de Deus, do poder de Deus, da manifestação de Deus, da unção de Deus. Será que você entende que quando você vai orar, você tem que estar debaixo da manifestação que Ele já colocou na sua vida? Será que você entende que quando você vai falar com Deus, a chamada para Ele não é você contar uma historinha, não é você falar quem te persegue, mas é mostrar para Ele que quem está falando com Ele é aquele filho que Ele ungiu, aquele querido que Ele separou, aquele homem que Ele colocou azeite na cabeça. Ei, você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor? Quem recebeu a Jesus aí? Pois é, aquele momento, aquela unção, aquela autoridade, aquele poder é reconhecido. Aonde você chegar, o Senhor olha para você e sabe: eis aí um filho meu. Sabe por quê? Porque Ele diz que você é o sal da terra e a luz do... Dá para esconder a luz? A Bíblia diz que não se coloca, né, a lâmpada embaixo do alqueire ou embaixo da cama. Não se esconde, aonde a luz chega, ela clareia. Você é luz? Tem luz aí? Então quando você for aos pés do Senhor, vá como luz. Fala a verdade, diga o que dói, coloca para Ele o que é que está acontecendo. Deus respeita a unção que está sobre você. Deus respeita a promessa que foi feita para você. Você casou e houve uma bênção sobre a sua vida, e Deus se manifestou naquela bênção? Ah, sim, então essa bênção vai manter você casado de uma forma especial. Ah, foi Ele que abriu essa empresa, nós começamos do quase nada, então essa empresa prosperará, acrescentará. Por quê? Porque a Bíblia diz que na sepultura, Senhor, quem te glorificará? Ou seja, na derrota, na queda, na vergonha, que glória haverá para Deus? Então Deus quer levantar você em honra, quer levantar você em poder, quer levantar você em autoridade, quer dar a você a visão do reino, a visão daquele que pode todas as coisas, a quem nada pode ser impedido. Não é na derrota, é na vitória. Ele quer mostrar para você que a grandeza dele está sobre os seus ombros. Se você entender isso, Ele vai trabalhar e dar a você a resposta que você precisa. A capa de Elias representava a autoridade constituída. Você já viu o pessoal falar, até o filme, né? Aquele quarto de guerra, que você vai orar no mesmo cantinho, que você pega sempre a sua Bíblia, que já está toda arriscadinha. Você já escreveu na Bíblia um monte de coisa, você vai lá. E quando você está lá naquele lugar, eu não sei se acontece isso com vocês, mas o cabelo fica arrepiado. A gente Senai Shaddai Kanarabai começa a falar e já sai falando em línguas. Raborei Pachebe Akai, daí tem Kanahai, tem gente que começa a chorar, tem gente que já começa a sentir, ei, é aquela unção que está de Kachou Derrai, está sendo ligada com o céu. Você está Kamacho Derrai com a cobertura, e o Senhor está dizendo: eu reconheço a cobertura que está aí, fui eu que coloquei a poder nele, e o meu poder está na vida dele, eu reconheço. Deplachei canai assubi. Quando você entender isso, você vai viver a realização. De caçore calaçore cantarabai. A promessa de Deus na vida de Elias não havia acabado. Nem Jezabel nem Acabe poderiam vir e querer colocar agora algo contra a vida dele. A unção era a mesma. A unção era a mesma. Deus sabia, aquele era o profeta dele. Quem é agora essa Jezabel para falar? Quem é esse Acabe para falar? E ele pega e sai. O Senhor deu a ele a provisão e disse para ele: longo será o caminho. Quer dizer, não acabou a sua carreira. Tem gente aí que diz: não, mas já acabou. Não, eu já estou cansado. Eu já tentei. Eu não consegui. Eu isso, eu aquilo. Irmão, a última palavra é de Deus. Se Ele não falou que acabou, é porque não acabou. Ei, imagina aquele sujeito, Lázaro.
Ele tinha morrido 4 dias depois, e de repente chega lá Jesus. E quando Jesus chega lá, a irmã de Lázaro fala o que para ele? Ah, se o Senhor tivesse chegado 4 dias antes, o meu irmão não haveria de ter morrido. Jesus olhou para ela, falou: onde vocês colocaram? Falou: nossa, olha como ele está sensível. Ele quer saber onde o corpo de Lázaro foi enterrado. A visão dela era simplesmente uma sensibilidade de alguém que quer visitar o túmulo para dar um ok para a família, um carinho para a família. Ele falou: vamos lá. E ela foi. E ele chega até lá e todo mundo dizendo: nossa, como ele gostava de Lázaro. Olha, ele podia estar curando pessoas por aí, poderia estar andando por aí no mar da Galileia, não sei aonde. E ele veio até o túmulo de Lázaro 4 dias depois. E ele fala: tira a pedra. E ele fala: pai, eu vou falar em voz alta, não para que o Senhor me ouça, porque eu sei que o Senhor me ouve, mas eu vou falar para que eles saibam. E aí ele declara: sai para fora. Quantos dias depois? E Lázaro sai? Mas será que Lázaro era surdo? Ele já estava morto. O que ele tinha que fazer que sair para fora? Amado, ou nós entendemos qual é o poder daquele que nos chamou, ou a gente não vai viver a glória e o poder dele na nossa vida. Não existe como. A irmã de Lázaro tentou explicar para ele: Senhor, não abre o túmulo que faz 4 dias, está cheirando mal. Nossa visão é que quando as coisas cheiram mal, é melhor não levar para Deus. Está cheirando mal, não leva para Deus. Ao contrário, meu irmão, leva logo. Mostra logo, está com dívida, está com problema, está com dificuldade no casamento, com o filho. Leva logo o que está fedendo para Deus, que Ele vai fazer alguma coisa. Jesus é pronto para pegar defunto e colocar em pé. Ele é pronto para pegar o podre e restaurar. Você precisa abrir o seu coração para isso. Não, mas já está quebrado, já está falido, já está isso, já está aquilo. O que é isso? O Senhor pode ir lá e restituir e restaurar todas as coisas. Você só precisa acreditar. É hora de você entender o mistério e a manifestação do Senhor, é a promessa dele. Quinto e último, para restaurarmos a visão, Deus honra os seus ungidos. Tem ungido de Deus aí? Oh, Deus honra os seus ungidos. Olha, ele fala aqui no versículo 15: o Senhor lhe diz: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nício, Ungirás, rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Irmão, hoje de manhã, quando eu estava lendo aqui, Deus mostrou algo que eu na hora falei para a igreja, até eu fiquei arrepiado. Olha que coisa interessante. De repente Deus manda agora que Elias vá, né, para ungir. E ele falou: você vai ungir primeiro o rei Azael sobre a Síria. Depois vai ungir Jeú como rei ali em Israel. E depois você vai ungir o profeta Eliseu. Eliseu vai ser profeta no seu lugar. Foi interessante. Você vê, eu ungi o rei da Síria, o rei de Israel e um profeta. Pronto, está tudo acertado. Porque ele já sabia que Acabe ia morrer, que Jezabel ia morrer. Então ele já manda colocar as pessoas certas no lugar certo. Quando a gente olha para isso, a gente esquece de um detalhe, que ele fala assim: ó, primeiro Azael, ele vai. Se alguém, se há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. Quer dizer, o primeiro rei vai lá e guerreia e vence, ou não vence. Se ele não conseguir matar, vem Jeú, que é o outro rei, é o rei de Israel, e mata. Mas se o rei Azael não conseguir vencer, e o rei Jeú também não conseguir vencer, deixa que o profeta resolve. Deixa que o profeta tem poder para resolver. Não é engraçado? 2 reis podem ter a incapacidade, mas ele disse: se esses 2 aqui for frouxo, não for capaz, não tiver poder, não tiver autoridade, fica tranquilo, Eliseu vai lá e mata. Eliseu vai lá e tem autoridade. Quer dizer o quê? Quem é que tem autoridade na sua vida? É rei? É político? Quem é que tem autoridade? É gerente de banco? Se você está fazendo isso, você está totalmente errado. Quem tem autoridade é o profeta. É Deus falando contigo agora. Ei, não tenha medo do que vai acontecer. Apenas não fique longe do poder de Deus, porque Ele abate reis e levanta os caídos, restaura os aflitos, dá prosperidade, traz a cura, faz o que for necessário.
É assustador, mas é real. Os dois reis podiam não vencer, mas o profeta não deixaria passar. O profeta faria a finalização se fosse o caso. Ele estava lá, ia ter que ir contra Jezabel, restaurar-lhe a situação em Acabe, porque havia uma promessa que ela morreria e que ela o sangue dela ia ser lambido pelos cachorros. E aí Jeú chega até lá, e quando ele chega no lugar, ela aparece no alto lá, no alpendre lá, e ele fala para os empregados: quem é por mim aí em cima? E todos eles já joga ela para baixo. E ela cai, e ele passa com o carro dele 2, 3 vezes sobre ela, e os cachorros lambem o sangue dela lá. Mas se ele falhasse, havia um profeta preparado para quebrar qualquer barreira. Não importa qual seja a sua dificuldade, Deus tem profetas na terra para liberar a tua vida. Deus tem profetas na terra para liberar a sua casa. Deus quer fazer você ser um profeta na terra. Tira o temor, tira o medo, tira a dúvida. Maior é aquele que está com você do que tudo que está no mundo. E uma coisa que eu leio agora, voltando à parte aqui, e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho. Volta pelo teu caminho. Não era o caminho de Deus. Deus disse para Elias: Elias, esse caminho não é meu, é seu. Você veio para cá, eu não pedi para você vir para cá. Então agora volta pelo teu caminho, por aquilo que você fez e não pelo que eu fiz. A misericórdia e o amor de Deus fez Deus ir até lá, entrar naquela caverna e tirar ele da caverna, mudar a história dele ali. Porque se ele ficasse naquela caverna e de repente Deus aceitasse, porque ele entrou numa zona de conforto, numa proteção. Estou na caverna, ninguém vai me achar, aqui ninguém vai me encontrar. E se Deus aceitasse tirar a vida dele lá, como é que ficaria? Já pensou? Que vergonha. Elias é aquele que matou os profetas, que fez isso, fez aquilo, mas no final uma rainha falou que ia matá-lo, e ele entrou na caverna e se escondeu. Deus falou: negativo, eu não sou Deus dos derrotados, eu sou Deus dos vitoriosos. Pode sair para fora, Elias. A gente vai conversar. Primeiro, eu vou dar o que você quer, mas você vai ter que cumprir o que é necessário. Você vai ter que começar a mudar essa história. Por quê? Porque como é que ele ia abençoar de repente a vida dele na derrota, na vergonha, caído, ou abatido, ou desanimado? O que tem de crente pedindo isso para Deus? Crente: não vou fazer mais, não, eu estou quebrado mesmo, não, eu não acredito, não. Irmão, para com isso. Deus quer honrar você, quer levantar você, quer estabelecer você. A sabedoria de Salomão só funcionou porque ele estava debaixo do poder de Deus. Tem gente que aí fora, eu já vi pessoas que nem são crentes, falando: não, Salomão era de uma sabedoria ímpar, como seria importante sentar com ele, conversar com ele. Irmão, a sabedoria que veio para Salomão não foi das escolas, foi de Deus, é outra coisa. E a nossa ignorância nos rouba nisso. Deus não precisa de um monte de coisa para dar sabedoria a você. Ele precisa da tua intimidade com Ele, para que Ele fale com você e você entenda a sabedoria que Ele tem para a tua vida. É uma mudança que precisa entrar no nosso coração, porque Salomão não tinha onde buscar essa sabedoria. Ele foi lá e fez o quê? Um grande sacrifício. Ele colocou 1000 animais aos pés do Senhor. Quantos animais? É pouco? É muito, dá muito trabalho. Sacrificar cada um deles dá muito trabalho, mas ele pegou a grande oferta dele e levou a grande oferta dele e entregou. Nós às vezes não entendemos isso. Nós lutamos, nós fazemos conchaves, nós fazemos política, nós ficamos amigos, nós fazemos 1000 coisas, e daqui a pouco as coisas mudam. Eu lembro particularmente da minha vida, não dos outros, da minha vida, que às vezes a gente investia tanto numa empresa, a gente ia lá, conhecia o comprador, aí levava o cara a almoçar, aí conhecia o gerente, aí levava ele conhecer a nossa empresa, aí fazia todo aquele trâmite, falava assim: agora está tudo fechado, tudo em ordem. Sabe o que acontecia? Passava um tempo, a empresa trocava o gerente e o comprador, começava tudo do zero de novo. Eu era do mundo e eu não tinha essa visão, que Deus pode abrir porta onde não tem, e a porta que Ele abre, eu não entendia isso, eu era ignorante.
Eu só acreditava nas coisas que o mundo dizia, nos estudos que eu fazia. Mas quando eu aprendi que Deus abre porta onde não tem porta, que a porta que Ele abre ninguém fecha, foi quando eu mudei a minha visão. Espera aí, eu preciso não soltar da mão de Deus. Eu preciso orar todos os dias. Eu preciso ter um tempo de intimidade com Deus. Eu preciso ser realmente alguém que oferta no Senhor e acredita que toda oferta colocada tem resposta de Deus. Nós precisamos entender esse mistério. É aquilo que de repente aqui Elias perdeu a visão. Ele perdeu a visão, ele fugiu. Ele recebeu provisão para voltar e fazer o que tinha que ser feito. Ele foi para o lado contrário e se escondeu na caverna. Mas Deus não abandonou ele, porque ele tinha uma unção, porque ele era conhecido. Por isso Deus falou: não, eu vou tirar ele dessa caverna, eu vou tirar ele dessa vergonha, eu vou tirar ele dessa derrota, eu vou tirar ele dessa aflição, eu vou tirar ele dessa angústia, eu vou tirar ele dessa tristeza, eu vou tirar ele dessa ausência de fé, e vou mostrar a ele que eu posso mudar a história dele de uma forma especial. Amado, fala para a pessoa do lado: Deus não vai mexer com você dentro da caverna. Você vai ter que sair da caverna, você vai ter que se posicionar, você vai ter que acreditar que há um Deus sobre a terra, senão Ele não vai falar. Amém? Deus não poderia abençoar Elias, porque aquele caminho não era o caminho de Deus. O caminho que Deus preparou para ele não era aquele. Por isso Ele falou: volta pelo teu caminho. Ei, quantos crentes têm criado caminhos? Vocês não conhecem nenhum, eu sei que vocês não conhecem, mas tem crente por aí que cria caminhos. Não é o caminho de Deus, não é o que Deus está pedindo, não é o que Deus está orientando, não é o que Deus está determinando. Mas a pessoa fala: não, segundo a minha sabedoria, segundo a minha empresa, segundo isso, segundo meu amigo que é muito sério, muito sábio, meu amigo. Ei, se você quer andar na prosperidade de Deus, ande no caminho de Deus, porque Ele é responsável por aquilo que Ele orienta, Ele é responsável por aquilo que Ele determina. Se você andou pelo seu caminho, então não adianta. Por isso Ele falou: espera aí, eu vou te abençoar, Elias, mas volta pelo teu caminho. Elias morreu, passou aquele carro de fogo e levou ele embora, certo? E ele não foi tocado por ninguém, ele foi levado. Ou seja, ele era querido de Deus, e quando ele voltou pelo caminho dele, Deus preparou um novo caminho para ele. Espera aí, você vai ungir o rei da Síria, vai ungir o rei de Israel, vai ungir o profeta, depois a gente vai levar você, mas com honra. Diga: com honra. Deus quer dar honra para você, Deus quer dar prosperidade para você, Deus quer dar realização para você, Deus quer dar vitória para você, Deus quer colocar em você a alegria, o gozo. Mas é no caminho de quem? No caminho de Deus. O teu caminho é teu. Mas eu não posso andar pelo meu caminho? Pode, mas é por conta e risco, porque é teu caminho, então você se responsabiliza. Mas quando você andar pelo caminho que Deus preparou para você, Ele se responsabiliza. Nós entendemos isso. Não tinha como. Deus tem caminhos para você de honra, de vitória, mas se você escolher um caminho próprio, então Deus não pode. Se Deus abençoasse o caminho de Elias, estaria abençoando o caminho da fuga, da vergonha, do medo, da derrota. Esses caminhos não fazem parte do caminho de Deus. Talvez agora você entenda porque muitas vezes Deus não pôde abençoar os teus caminhos. Diga: agora eu entendo porque Deus não pôde abençoar os meus caminhos. Porque, amado, era seu caminho, não eram os caminhos de Deus que Ele tinha preparado para você. Quanta gente casa sem ouvir a voz de Deus e depois fica reclamando da esposa do marido. Eu sei que vocês nunca viram isso, mas a gente que é pastora, bispa, já viu algumas vezes. Tem gente que faz sociedade, diga sociedade, mas nem pergunta para Deus. Não, é o meu caminho, eu sou dono do caminho. Depois se estrepa. Mas por quê? Fica o resto da vida carregando um peso nas costas. Mas por quê? Porque é o teu caminho, não é o caminho de Deus. Quando é o caminho de Deus, Ele se responsabiliza. Quando é o teu,
que eu e a bispa já apartamos de briga de sociedade aí, de coisas do tipo, não foi nenhum, nem dois, nem 10. Por quê? Mas é crente, não, é parente, é amigo, é isso e aquilo, querido. Quando Deus fala, esse é o caminho, Ele se responsabiliza. Quando você fala que é o caminho, a responsabilidade é toda sua. Todas as brechas, todas as dificuldades, você é o único responsável. Por isso que nós precisamos aprender a abrir os nossos olhos. O caminho que Deus tem preparado para você não é de vergonha, não é de desonra. Mas não vai ter vento? Pode ter vento. Toda vez que você andar até num avião, que ele vê uma nuvem, vocês já viram? Stratos cúmulos, aquelas coisas, nuvens que são densas, ele é obrigado a mudar a rota, porque uma colisão no avião com uma nuvem que está, vamos dizer assim, gelificada, ele pode destruir o avião ou qualquer parte lá que for necessário. Então a primeira coisa que ele vê no radar é se ela é densa, se ela já está petrificada ou coisa parecida. Aí você vê que ele é obrigado a subir mais ainda. E ele usa o que para fazer isso? Os ventos. Ele direciona os flaps e ele muda para a esquerda, para a direita, para baixo ou para cima, e passa por aquela dificuldade e novamente se posiciona na tal da velocidade cruzeiro que ele chama. Ou seja, aquela velocidade que é tranquila para o avião, como se ele não pesasse mais tanto, porque ele está numa só jornada. Isso nós precisamos entender, que cada vez que Deus permite que o vento venha, Ele está querendo levantar você, está querendo mudar a história, está querendo colocar de volta na posição, às vezes está querendo corrigir a bobagem que você fez. Ele pegou Elias, foi lá na caverna. Sai daí, Elias, eu quero falar com você. Ele falou 3 vezes para Elias sair da caverna. Parecia que Elias já não ia nem sair mais, mas ele sai. Por quê? Porque ele reconheceu a voz de Deus. Quem não conhece, quem te rabassuri, caralho. Quem não reconhece terras. Eita. Quem não reconhece a voz de Deus não consegue sair da caverna. Quem não reconhece a voz de Deus continua andando na dificuldade, continua reclamando, continua abatido, continua desanimado, porque ele não reconhece a voz de Deus. Quem não reconhece a voz de Deus continua a parte da Rashuicai, recebendo ataques de dificuldades do maligno e etc. Por quê? Porque ele não reconhece a hora que Deus está falando assim: sai para fora, aí não é o seu lugar. Ele fala: eu vou ficar aqui mais um pouco, depois eu vou fazer isso, depois, sabe o que é? Não deve estar bom, eu vou fazer um cálculo novo aqui, eu vou comprar isso aqui, eu vou mudar aquilo lá, e Deus está lá: sai para fora. E ele não presta atenção, ele continua. Aí ele fala assim: eu não sei porque Deus não me abençoa. Porque Deus não abençoa ninguém dentro da caverna. Tem que sair para fora para ser abençoado, tem que ser restaurado, tem que ser corrigido, tem que ser estabelecido, tem que ser transformado. Aí Deus pode operar um milagre na vida dele. É algo que Deus quer fazer. Deus manda Elias voltar, refazer o seu caminho, para que possa dar o descanso a ele, mas com honra. Diga: Deus quer me honrar. Mas para você ser honrado, você tem que voltar pelo caminho que você foi. Fala para o irmão do lado: você vai ter que desfazer aquilo que você fez que não era da palavra de Deus. Vai ter que restaurar. Volta pelo caminho, pelo teu caminho, e entra no caminho de Deus. É a mudança. Restaurando a visão. Primeiro, entender o preparo de Deus. Segundo, medo não vai te justificar. Terceiro, conhecer a voz de Deus. Quarto, Deus respeita a tua unção, a unção que Ele colocou em você. Quinto, Deus honra seus ungidos. Fica de pé, querido. Aleluia. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso.